Vamos seguindo então agora para a final da Europa League, né? A Atalanta venceu o Olympique de Marselha num jogo que eu assisti aí. A Atalanta jogou muito bem, tá? Contra o Marselha, venceu por 3-0 com certa tranquilidade até. E vai enfrentar o Bayer Leverkusen, que esse sim sofreu um pouquinho mais, né? A Roma tava quase conseguindo remontar aí, levando o jogo para prorrogação no jogo de volta da semifinal. Até que o Leverkusen achou um gol contra, cagado ali. E depois, no último lance da partida, ainda empatou o jogo em 2-2, manteve a invencibilidade. E vamos pra final com dois times bastante interessantes. A Atalanta fez uma temporada muito boa, né? Não diria que é a melhor temporada com o Gasperini aí. Talvez a melhor seja aquela da Champions, né? Onde eles quase eliminaram o PSG e foram pra semis. Mas é uma das melhores, acho. Nessa reta final o time cresceu muito. O Decatelleire vem jogando muito bem. Até o Scamacca, que eu acho um jogador severamente limitado, vem fazendo gol a rodo nessa reta final. Principalmente na Europa League. E agora os caras vão enfrentar talvez o time mais poderoso da temporada, o time mais falado, mais comentado e o time que está invicto, né? Até o momento não perdeu pra ninguém, que é o Leverkusen. Será que os caras vão perder justamente na final da Europa League contra a Atalanta? Não sei. Acho que é a única chance do Leverkusen perder um jogo nessa temporada ainda, porque no campeonato alemão eles têm mais um jogo lá, eu não lembro qual que é o adversário, mas eles vão ganhar tranquilo. Augsburg. Augsburg. Na final da Copa da Alemanha eles pegam o Kaiserslautern da segunda divisão, acho que eles vão ganhar tranquilo também. Então a única chance de eles não serem campeões de tudo invicto é a Atalanta na final da Liga Europa, um time interessante, embaçado esse da Atalanta, vale lembrar que os caras venceram do Liverpool por 3-0 lá em Anfield, né? Como é que tá vendo essa partida aí, que tu achou dessa final? São dois projetos bem interessantes, né, cara? O do Bayer Leverkusen mais recente, começou na temporada passada com o Xabi Alonso, mas esse da Atalanta já é algo que a gente já vem falando há bastante tempo, né? Então, uma final bem interessante por múltiplos sentidos, porque eu acho que seja quem vença, vai ser interessante, né, cara? Vai ser uma história bacana. E a Atalanta tem duas finais pra jogar, né? Ela joga a final da Copa da É Itália essa verdade. semana e joga a final da Europa A gente fala League. muito de como o Xabi Alonso em uma temporada já virou talvez o maior treinador da história do Leverkusen, mas Não, o não é Gasperini muito também acho que nessa difícil. temporada aí ele já pode, se ele ganhar esses dois títulos aí, já seria, deixa eu ver quantos títulos tem a Atalanta na história aqui, porque não é muita coisa não, é bem pouquinho. A Atalanta de título grande tem só uma Copa Itália, na temporada 62-63, só isso. Então imagina, numa mesma temporada o E Gasperini ganha uma Copa Itália e uma Liga Europa, seria fantástico, né? um dos poucos títulos que o Bayer Leverkusen tem é justamente a Europa League, né? Na época que ela era ainda a Copa da UEFA, né? Foi na temporada 87-88 que eles venceram a final contra o Espanhol de Barcelona. E agora eles conseguem retornar, né, à final dessa competição. Eu acho que o Bayer Leverkusen é favorito, porém, cara, eu tenho dito isso já tem um tempo já, que essa reta final do Bayer Leverkusen, eles estão mostrando que dá pra competir, tá ligado? Porque eles teve muitos jogos aí em que eles estavam perdendo e foram buscar no final, e assim, tudo isso vai entrando como é que eu posso dizer, pro épico, né? Vai entrando pra lenda, pro mito do Bayer Leverkusen, mas também vai mostrando que dá pra competir contra eles. E a Atalanta não precisa derrotar o Bayer Leverkusen para ser campeão. Se eles empatarem e levarem para uma disputa de pênaltis, eles podem ser campeões. Então, apesar do Bayer Leverkusen ser favorito, acho que ninguém discute isso. Acho que a Atalanta tem um time com totais condições de competir. Inclusive, eles venceram a Roma esse fim de semana, né? A Roma que deu sérios problemas aí para o Bayer Leverkusen. Tem que ver a condição física do Florian Wirtz, né? Que quase não tem jogado aí ultimamente, se recuperando de um probleminha. Tem que ver se ele vai chegar a 100%. É disparado o melhor jogador da equipe. Mas com o Leverkusen estando completo, eu não tenho dúvida de que eles são favoritos. Mas a final, pra mim, tá aberta, né? E é uma final bem interessante, cara. Pra mim, acho que é tão interessante quanto a final da Champions. E é bom ressaltar que o Gasperini não é retranqueiro não, tá? Então, Não. sim, pode ser que a Atalanta fique numa postura um pouco mais defensiva, talvez até porque o Leverkusen force eles a fazerem isso, mas dificilmente eu vou imaginar o Gasperini com o plano de jogo sendo sair no contra-ataque e ficar na retranca. E geralmente não é muito a questão dos times do Gasperini, não. Agora, se o Leverkusen vence a Liga Europa e o Real Madrid vence a Champions, na temporada que vem a gente tem Supercopa da UEFA, Real Madrid e Leverkusen. Aí eu vi que alguém. 4-3-3 fez essa brincadeira aqui, ó. Real Madrid contra Leverkusen na Supercopa da UEFA, 5-5. É a reedição da final da Liga dos Campeões de 2002, em que o Real Madrid venceu o Bayer Leverkusen de virada, né? O Lúcio abre o placar e depois o Real Madrid vira com gols do Raul
e do Zidane, se eu não me engano. E por último, a gente vai falar pra Conference League, onde a gente teve uma final talvez inesperada, né? Primeiramente, a Fiorentina, de um lado, acabou classificando, batendo o Clube Bruges e chegando na sua segunda final de Conference de forma consecutiva, o que é um feito inacreditável também pro tamanho do clube aí. Parabéns pro Vincenzo Italiano, técnico da Fiorentina. E do outro lado, a gente tem o time do Olympiacos, que contra todos os prognósticos, acredito que contra a aposta da maioria de nós aí, acabou conseguindo eliminar o Aston Villa, vencendo na Inglaterra e depois vencendo na Grécia também, pra chegar à final, que é a segunda final europeia de um clube grego na história, né? O Panathinaikos também tinha sido finalista de Champions League, derrotado em muito antigamente aí. Então pode ser que talvez seja o maior título de um clube grego aí, né? O título da Conference, se eles conseguirem vencer a Fiorentina. E vale lembrar que o Olympiacos teve uma atuação fenomenal de um camarada chamado Ayoub El Kaabi, um atacante marroquino que simplesmente meteu 5 gols contra o Aston Villa, somando os 2 jogos das semifinais, né? Eu acho que foi uma semifinal bem inesperada e que vamos ver o que vai acontecer na final. Não vai ser o jogo que vai atrair mais atenção, mas pode ser muito legal, até porque os gregos a gente sabe que são completamente fascinados por futebol. A festa que eles vão fazer se eles vencerem isso aqui não vai estar escrito, vai parar a Grécia lá. Ah, com toda certeza vai, cara. Esses caras são malucos. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre essa final, não, porque são duas equipes que eu não acompanho muito. Porém, eu posso assegurar que estarei torcendo pro Olympiacos por 2 motivos. Primeiro, sou um fã ferrenho de Cavaleiros do Zodíaco, gosto muito, tá? Então, vocês sabem que os Cavaleiros são da Grécia, tem o Santuário de Atenas, um dos meus gatos se chama Saga, por causa do Saga de Gêmeos, então eu vou torcer pro Olympiacos por causa disso, eu gosto muito deles. Quer dizer, não tenho nada a favor deles, mas eles estão na Grécia, e uma coisa leva a outra. E por causa do Rodinei, que é jogador do Flamengo. É um cara que já me deu muita raiva, mas também já me deu muita alegria. Carismático, né? Mais recentemente, em 2022, né, fez o gol do título contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. É um cara extremamente carismático, né, o Rodilindo. Então, e titular das, tá? Titular absoluto do Olympiacos. São motivos mais do que o suficiente, né, para torcer pelo Olympiacos. E tem o Mendilibar, né, que é campeão da Europa League na temporada passada com o Sevilla e agora tá aí na final da Conference com o Olympiacos. Aí é sempre bom citar que o escudo do Olympiacos tem um real, né? Então é mais um motivo aí pra torcer por eles. O Mendilibar, técnico que assumiu o Sevilla na temporada passada naquela situação horrenda e conseguiu milagrosamente levar a Liga Europa com os caras, também é o técnico do Olympiacos agora, né, que chegou na final da Conference. Inclusive foi muito da hora porque o nosso querido Mendilibar deu uma entrevista e literalmente ele falou o seguinte: obrigado ao Sevilla por me demitir, caso contrário eu não estaria aqui. O cara agradeceu por ter sido mandado pra rua, porque foi pro Olympiacos e agora pode estar aí, de repente se tornando o Unai Emery 2.0, né, o cara que ganha as competições europeias aí de menor porte, porque se ele venceu uma Liga Europa e logo depois uma Conference, pô, cara, pior que currículo, bicho. Ele foi demitido do Sevilla, assim, com razão, né, porque a primeira metade da temporada do Sevilla foi assim, cara, eles estavam brigando pra não cair, cara, loucura. E foram eliminados da Champions sem conseguir nem se classificar pra Europa League, né? Eles foram eliminados como lanterna do grupo. Mas então tá aí a Conference League também, que vai ser disputada aí com certamente o primeiro título internacional de ou Fiorentina ou de Olympiacos. Eu tava olhando aqui que a Fiorentina tem aquela Mitropa Cup das antigas lá, mas aquilo lá não dá pra levar muito a sério, não. Taça das taças? Ou... Não. A Mitropa era outra, era pior ainda. Mas ele já jogou na final de Champions ou eu tô maluco? Cara, eu ganhei 56-57. Jogou. 56-57 contra o Real Madrid. É que eles estavam com um nome diferente, né? Florenza. É verdade. É a segunda Champions da história. Mas um time aí que foi vítima do Real Madrid.